no Alerta Geral. Bate-papo político com o jornalista Luzenor de Oliveira. Vamos abrir a nossa conversa nesta manhã com o jornalista Luzenor de Oliveira no Bate-Papo Político, aqui no Jornal Alerta Geral. E vamos falar sobre a corrida presidencial com reflexos no Ceará. Mais uma pesquisa sobre as intenções de votos para presidente da República. A pesquisa do IPEC, divulgada na noite desta segunda-feira, mostra que o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança de apoio dos eleitores, com 44% das intenções de votos, enquanto Jair Bolsonaro aparece com 31%. Essa é a segunda pesquisa feita pelo IPEC em um intervalo de 9 dias, captando bem as mensagens da propaganda pelo rádio e pela televisão. Em relação à pesquisa anterior, Lula ganhou 1 ponto, Bolsonaro perdeu 1 ponto. Oscilação dentro da margem de erro. Os números mostram Ciro Gomes com 8% e Simone Tebet do MDB com 4%. Os votos brancos e nulos somam 6%, enquanto entre os eleitores, 5% não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa do IPEC, realizada entre os dias 2 e 4 de setembro, entrevistou 2.512 pessoas. Tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança estimado em 95% está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob o número BR 00922/2022. Jornalista Luzenor de Oliveira, eu quero saber e pergunto, Luzenor, o que representam esses números? Bom dia. Bom dia, Marcos Furlan, bom dia aos ouvintes do Alerta Geral e aos internautas. A voz não está lá essas coisas todas, hein, Marcos Furlan? Mas vamos tentar conversar com você aqui para falar sobre essa pesquisa do IPEC, que mostra mais uma vez, Marcos Furlan, que está cristalizada, está caracterizada mais do que nunca a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro, que disputa a reeleição, e o presidenciável Ciro Gomes. E o que chama a atenção também nesses números que não houve variação sobre as intenções de votos. Lula saiu de 43% para 44%, enquanto o Jair Bolsonaro saiu de 32% para 31%. Movimentação, oscilação dentro da margem de erro. Esses números configuram aí, nesse momento, estamos a exatamente 26 dias do primeiro turno da eleição presidencial. Primeiro turno que vai ser realizado no dia 2 de outubro. E os números mostram, ao mesmo tempo, que o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu capitalizar, transformar em votos os benefícios sociais do aumento do Auxílio Brasil de R$400 para R$600, assim como da instituição do benefício para os caminhoneiros e taxistas no valor de R$1.000. Havia expectativa dos assessores, dos coordenadores políticos do presidente Jair Bolsonaro, que na virada de agosto para setembro, o presidente iria capitalizar votos dessa camada da população que é beneficiária diretamente pelo Auxílio Brasil e pelos auxílios taxista e caminhoneiros. Esses números acabam gerando preocupação à equipe do presidente Jair Bolsonaro, que nesse período já é a segunda pesquisa após o início da propaganda eleitoral pelo rádio e pela televisão, e havia uma certeza de que esses dados, essas ações no campo social e econômico teriam reflexo na agenda eleitoral do presidente Bolsonaro. Ô Luzenor, mas quando você fala que o presidente Bolsonaro não capitalizou esses benefícios sociais aí, transformando em voto, o que pode se atribuir a esse quadro, Luzenor? Falha na comunicação, na articulação política, ou o efeito do discurso da oposição de que, como tem validade curta, o aumento do Auxílio Brasil e a ajuda para os taxistas e caminhoneiros foram implantados aí somente com o objetivo eleitoral ou eleitoreiro? São essas três vertentes, esses três pontos, Marcos Furlan, justificam tudo o que está acontecendo na agenda do presidente Jair Bolsonaro. Tem erro de comunicação, não apenas na campanha, mas também do governo, tem erro na estratégia política e parece-me que ficou na cabeça de muita gente essa sensação que você acaba de ler nesse último trecho do texto, que é a interpretação de que muita gente pode estar entendendo as medidas sociais apenas com o cunho eleitoral, porque tem essa validade de agosto a dezembro.
tanto o aumento do Auxílio Brasil, quanto a instituição dos programas de benefícios para taxistas e caminhoneiros. O presidente Jair Bolsonaro, durante debates e também entrevistas, chegou a dizer, para se contrapor ao discurso da oposição, que o Auxílio Brasil iria continuar no valor de R$600 em 2023. Mas poucos dias depois dessa sucessão de declarações, o governo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de orçamento de 2023, que não tem previsão sobre essa manutenção do valor do Auxílio Brasil de R$600. Ao mesmo tempo, aliados do governo alegam ou argumentaram naquele momento, quando a proposta foi entregue ao Congresso Nacional, que embora não tivesse constando na peça orçamentária o valor de R$600 para o Auxílio Brasil, o governo federal, com os aliados no Congresso Nacional, iria buscar caminhos para garantir o dinheiro e proporcionar a mais de 20 milhões de pessoas em todo o Brasil, 20 milhões de pessoas, esse benefício de R$600. Então tem esses contratempos nas articulações políticas e, acima de tudo, a comunicação do governo não foi suficiente para chegar à população, para dizer aos brasileiros, principalmente a essa faixa da população, 20 milhões de famílias cadastradas no Auxílio Brasil, assim como outros milhões de pessoas que trabalham como taxistas ou caminhoneiros. Essas informações não chegaram, não foram incorporadas a esses eleitores que são sensíveis a essa questão social e econômica. Se tem dinheiro no bolso, claro, todo mundo se sente mais alegre para votar, principalmente a população mais pobre, a população mais carente, que quer não apenas bem-estar nesse momento, mas principalmente perspectiva de vida melhor. Na hora que o governo proporciona esse benefício, o aumento do Auxílio Brasil de R$400 para R$600, dá uma sensação de satisfação, porque isso se converte em mais alimentação, em atualização, pagamento de contas. E mais promissor ainda é quando existe esse cenário de medidas que essas ações serão continuadas no próximo governo. O governo, o presidente Jair Bolsonaro, fez essa promessa de que iria manter o Auxílio Brasil de R$600, mas no papel está lá, na proposta orçamentária, apenas R$400. Então, Marcos, podemos atribuir tanto aos erros de comunicação do governo e da campanha, quanto a indisposição dos aliados do presidente Jair Bolsonaro de venderem melhor o que o governo tem de positivo. O governo tem ações negativas, mas também tem ações que repercutem de forma positiva, como, por exemplo, o aumento do valor do Auxílio Brasil e essa medida para os taxistas e caminhoneiros. São esses pontos, são esses pontos, Marcos Furlan, que podem estar atrapalhando a ascensão do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas da intenção de voto. Erros na comunicação do governo e da campanha, timidez, quando eu falo da timidez dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, porque aqui mesmo no Ceará, você não encontra os candidatos que estão no palanque do presidente Jair Bolsonaro, do PP, do PL, salvo raras exceções, do União Brasil e de outras siglas que são beneficiadas pela estrutura do poder do governo federal, aqui no palanque, na propaganda pelo rádio, pela televisão, nos cartazes, nos panfletos, não existe lá essa vinculação desses candidatos com o presidente Jair Bolsonaro. Aqui mesmo, o próprio Capitão Wagner, que é candidato do União Brasil com o PL, aliado do presidente Jair Bolsonaro, partido do presidente Jair Bolsonaro, Capitão Wagner tem se esquivado de fazer campanha, se vinculando ao presidente Jair Bolsonaro e alega que a disputa é estadual e não nacional. Talvez isso também, essa desvinculação dos candidatos nos estados ao governo federal, ao presidente Bolsonaro, acabe por contribuir também para o distanciamento entre os eleitores beneficiados com os programas sociais e o sentimento de gratidão transformado em voto para o presidente Bolsonaro. Só tem um ponto que eu queria colocar aí referente à comunicação, porque pode ser também um dos pontos a percepção do pessoal que recebe, né, os beneficiários do Bolsa Família, desse benefício, Brasil. Porque muitos têm a percepção de quem é o pai do Bolsa Família. É o Lula, né? Apesar de ter mudado aí o nome do programa, muitos falam Bolsa Família ainda, não falam Auxílio Brasil, né? Será que isso também... Verdade, né, também... Essa percepção aí do pessoal que recebe, né? Também auxílio. Contribui, não tenha dúvida, Marcos Furlan. Muita gente ainda acredita o Auxílio Brasil,
que é o antigo Bolsa Família, ao governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nessa confusão de interpretação, aí é que está o erro lá atrás, erro político e erro de comunicação do governo. Porque se o governo tem adotado essas mudanças nos programas sociais logo no primeiro mês de administração do presidente Jair Bolsonaro, teria resolvido problemas políticos do ponto de vista da interpretação sobre a paternidade desse programa social e também da comunicação, porque ao longo de 3 anos e meio o governo teria consolidado uma marca do próprio governo. Bolsa Família transformado em Auxílio Brasil. São esses pontos, Marcos Furlan, que nos chamam a atenção nessa pesquisa. E quanto a esse outro ponto, né, muita gente também acha que não, que é o discurso da oposição, contestado pelos aliados do governo. A oposição coloca o carimbo. O aumento do Auxílio Brasil, o benefício para os taxistas e para os caminhoneiros foi feito apenas com interesse eleitoral, porque tem validade de apenas 6 meses. O governo não conseguiu neutralizar esse discurso da oposição e está tendo reflexo aqui na disputa presidencial, nessas pesquisas de intenção de votos. E agora é briga, né? Agora é guerra, né, Luzenor de Oliveira, né? É bem acirrado mesmo e eles vão aproveitar a oposição, toda a oportunidade para um atacar o outro, né? E vice-versa. Guerra, porque nós estamos hoje, dia 6 de setembro, 26 dias, véspera do 7 de setembro, que os aliados do presidente Jair Bolsonaro prometem grandes manifestações em todas as capitais brasileiras, nas maiores cidades do país, para mostrar a força em verde e amarelo em prol do presidente Jair Bolsonaro. A oposição, com o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, também terá suas manifestações, mas o discurso dos governistas é forte no sentido dessa mobilização fazer barulho e influenciar na corrida pelo voto no dia 2 de outubro. O que se tem nesse momento, Marcos Furlan, é a constatação segura. Nesse atual momento, Luiz Inácio Lula da Silva e Bolsonaro caminham para o segundo turno. Alerta Geral. 7h49. De volta no bate-papo político, Luzenor de Oliveira, conclusão aí sobre a pesquisa, Luzenor. Marcos Furlan, tentando aqui recuperar um pouco da voz, que não está fácil, mas para dizer, não concluir o meu pensamento em relação à pesquisa do IPEC, divulgada na noite dessa segunda-feira pela TV Globo, mostrando o seguinte: eu disse que a tendência é que nós tenhamos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro no segundo turno. Isso porque em terceiro lugar vem Ciro Gomes com 8% e em quarto lugar, Simone Tebet com 4% de intenções de votos. Lula 44%, Bolsonaro 31%. Diferença de 13 pontos. Em relação ao terceiro colocado, Bolsonaro tem 31 contra 8 de Ciro, são 23 pontos. Na matemática das estatísticas, na estatística e nos cálculos, nas projeções, não vou dizer impossível, mas é muito, muito difícil Ciro Gomes surgir aí como Simone Tebet para desbancar Lula ou Bolsonaro do segundo turno. É uma matemática muito difícil porque nós estamos entrando na reta final da eleição, da campanha eleitoral, faltam apenas 26 dias e isso representaria a cada dia, Marcos Furlan, Ciro Gomes ganhar 1 ponto a cada dia ou Simone Tebet ganhar 1,2 pontos para chegar ao segundo turno, tirando aí Bolsonaro do segundo turno ou mesmo Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é uma matemática difícil de se concretizar nas pretensões tanto de Simone Tebet quanto de Ciro Gomes. Então essa polarização aí vem desde o ano passado, se caracterizou, ficou ainda mais enraizada com a pré-campanha eleitoral e está consolidada a caminho do segundo turno. Isso não significa dizer que um fato que surja não possa mudar o curso da campanha eleitoral. Pode sim, mas pela trajetória da campanha eleitoral é provável que nós tenhamos esses dois, Lula e Bolsonaro, no segundo turno a ser realizado no dia 29 de outubro. Certo, caminhando então a campanha, a próxima pesquisa, sabe quando vai sair? Marcos Furlan, tem várias pesquisas registradas na disputa pela presidência da República e também aqui na corrida ao governo do estado.